Queiram sentar-se, por gentileza. Os queridos irmãos e irmãs no Senhor, a palavra de Deus que proclamamos nos traz um ensinamento muito importante para nós, sobretudo nos chama a generosidade, a partilha, enfim, a solidariedade para com os nossos irmãos e irmãs. Jesus vê aquela multidão, depois que foi para o outro lado do mar da Galileia, o Tiberíades, uma grande multidão o acompanhou, estava lá, e ele então subiu um pouco a montanha, sentou-se, a multidão também, e começou a ensinar, mas via o povo cansado, faminto, então quis alimentar este povo. Ele compadeceu-se da grande multidão que lá estava e que necessitava de alimento, pão. Então, André, um dos apóstolos, irmão de Simão Pedro, viu um menino com 5 pães e 2 peixes de cevada. Lembrando também a primeira leitura, onde alguém trouxe também 20 pães de cevada. O profeta Eliseu era as primícias, os primeiros frutos da terra, e havia 100 pessoas, e Eliseu também tomou esses pães, mandou distribuí-los, e também o interrogaram: não dará para alimentar todo este povo? Eram 100, e a resposta do profeta foi esta: então, não faltará pão àquele que é generoso, aquele que partilha. E Jesus alimentou 5.000, cerca de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. E foram recolhidos 12 cestos das sobras dos pães, lembrando as tribos de Israel, os 12 apóstolos. Então, 12 que então alimenta a todos ainda com as sobras, além do alimento que receberam, as sobras também são usadas. Então, meus irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo onde existe muita fome. No Brasil são milhões, não são 5.000, mas milhões de pessoas que necessitam também de alimento, que precisam da nossa solidariedade, da nossa misericórdia, do nosso olhar, e também pedem que estendamos também nossa mão ao necessitado, aquele que passa fome. Nós somos chamados a repartirmos aquilo que temos. Jesus realizou, claro, um grande milagre da multiplicação dos pães, mas nos ensina que a partir daquilo que nós temos, pode ser até pouco, como costumamos dizer, quando damos da nossa pobreza, tanto bem podemos estar fazendo. E hoje lembro que temos tantos que passam fome, de fato, de verdade, são milhões só no Brasil. Então, nossa solidariedade, nossa generosidade, nossa partilha
é muito significativa. E não só uma partilha material, não só repartimos o pão, mas também somos convidados na comunidade, na sociedade hoje, a partilharmos também os nossos dons, aqueles dons que nós recebemos de Deus gratuitamente e que nós somos convidados a também partilhar generosamente. Nós estamos celebrando nesse final de semana também os avós, os idosos. Amanhã celebramos a festa de São Joaquim e Santana, que lembramos como os pais de Maria, portanto, avós de Jesus, Joaquim e Ana. Os escritos canônicos não apresentam, aí eles não falam sobre esses pais, mas a tradição, a igreja nos apresenta São Joaquim e Santana como os pais de Maria. Então são lembrados as pessoas idosas, lembramos os avós, os avós, e são pessoas necessárias no mundo em que nós vivemos. Tem muito a nos ensinar. Quanto mais crescemos em idade, mais também o Senhor nos dá compreensão de muitas coisas que quando jovens não temos, nem como crianças. Então a sabedoria, e como faz bem quando você que é vô, que é vó, que já está com a idade avançada, dá um bom conselho, aquilo fica na mente da criança, do jovem. É claro, tantos se fecham também, não aceitam hoje este conselho, nem dos pais, e nem às vezes também dos avós, mas tantos você pode beneficiar com a sua sabedoria, que vem de Deus, Ele que dá o conhecimento, Ele que nos ensina tantas coisas com a nossa vida e que devemos partilhar. Não só os avós, todos nós podemos e devemos partilhar aquilo que Deus nos dá na comunidade, para vivermos mais em comunhão, formarmos fraternidade, amizade social, que o Santo Padre o Papa tanto nos pede, com a Fratelli Tutti, todos irmãos. É esta a realidade em que vivemos, em que necessitamos viver cada vez mais como irmãos, como amigos, vivendo esta grande amizade no Senhor, para termos um mundo melhor. O mundo melhor não vai cair do céu, mas vai acontecer a partir de nós, a partir da boa vivência nossa, a partir de nossa partilha do pão, do alimento. Temos este alimento de sobra, mas ainda falta esse espírito de partilha maior. Toda a sociedade, porque ainda existe muita gente à margem, muita gente que não vive a sua vida como deveria viver, como Deus quer que nós a vivamos, a nossa vida. Então vamos partilhar, vamos olhar para os outros com compaixão, como Jesus nos ensina, vendo as suas necessidades, sendo generosos, solidários, prontos a partilhar, a doar algo ao outro, para que
ele viva mais dignamente, pessoa que está também passando fome hoje. E vivamos intensamente, pacientemente, como nos recomenda São Paulo na sua carta aos Efésios, que tenhamos esta paciência, esta humildade que devemos ter nos nossos relacionamentos, vendo sempre o nosso irmão. Nós todos somos da família de Deus, Ele é nosso Pai, e em Jesus Cristo, seu Filho, somos todos irmanados. Participamos desta família, grande família de Deus. Que cada vez mais, portanto, irmãos e irmãs, aconteça entre nós a fraternidade, o amor, a justiça. Que cada vez mais a generosidade aconteça, como já vem acontecendo bem mais, tantas pessoas que ajudam os necessitados, as cestas básicas, são toneladas que, somando aquilo que você tem a tantos outros, dá todo este alimento para saciar a fome de tantas pessoas. Continuemos nesse espírito, essa doação, olhando para as necessidades dos outros e querendo cada vez mais, então, que vivamos como irmãos, que todos vivamos dignamente a nossa vida, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a sua palavra que nos chama hoje, então, a esta partilha, a este amor, a esta caridade fraterna, a esta solidariedade e esta amizade social que somos chamados também a viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.